Olá, que bom que você está conosco mais uma vez para esse tempo de comunhão na palavra, de busca do Senhor. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Eu queria ler um texto que é conhecido da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, onde ele diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para a gente entender a importância, o peso dessas palavras do apóstolo Paulo, nós temos que considerar que a carta aos Tessalonicenses foi uma das últimas cartas que o apóstolo escreveu. Ele estava na prisão em Roma, aguardando o veredicto das autoridades com respeito ao seu destino. Ele estava nas mãos da justiça para decidir qual seria o seu fim. E foi exatamente nesta circunstância que ele escreve essas palavras que eu li. E é interessante que mesmo num contexto difícil, complicado, Paulo, ele tinha uma visão para frente. Ele não estava restrito. Ele já tinha tido 20 anos de ministério, podia estar simplesmente dizendo, olha, eu já fiz o suficiente, podia já estar de repente se propondo a descansar, afinal de contas, ele estava na prisão, mas mesmo nessas condições, Paulo olha para frente e diz, avançando para aquilo que está diante de mim. Por isso, são palavras a serem consideradas por nós, porque com tanta facilidade a gente desiste ou as circunstâncias acabam determinando certas decisões que não são as mais adequadas, que não são as melhores para a nossa vida. Por isso eu queria observar alguns aspectos que estão aqui nesse texto e que merecem ser considerados. Primeira coisa, Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É muito comum nós ficarmos pensando no passado, preocupados com aquelas coisas que aconteceram. Recordar vitórias alcançadas, talvez, ou conquistas que nós realizamos, ou talvez pensando em derrotas que nós sofremos, ou erros que nós cometemos, ou porque certas coisas simplesmente não aconteceram como nós imaginávamos que poderiam acontecer. É uma tendência natural das pessoas olharem para trás, ficarem avaliando coisas do passado. Mas o que Paulo está tentando dizer para nós, que ocasionalmente a gente até pode olhar para trás, mas apenas para recordar o caminho percorrido ou celebrar as vitórias que Deus tem nos dado na nossa trajetória. Ninguém pode seguir em frente na sua vida se mantiver os seus olhos voltados para as coisas do passado, para qualquer outra direção na sua vida. E isso é extremamente importante. Nós estamos no começo de um ano, estamos com um ano desafiador pela frente e com certeza precisamos ter uma postura correta, precisamos entender muito bem como fazer e para onde olhar para que a gente possa de fato experimentar as coisas que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós. Um outro aspecto a ser considerado aqui nesse texto é a frase seguinte, avançando para aquelas que estão diante de mim. O que nós
concluímos aqui é que a esperança do apóstolo Paulo estava no futuro. Ele olhava para frente. E assim eu quero dizer para você que me ouve, a sua esperança, a minha esperança, ela precisa estar no futuro, naquilo que está diante de nós. Precisamos crer que aquilo que está diante de nós é muito melhor do que aquilo que nós já vivemos. É uma questão de fé, de confiança em promessas que Deus tem liberado na nossa direção, que Deus tem liberado nas Escrituras. E esta é a postura que todos nós devemos ter na nossa vida. Deus, com certeza, tem um propósito para a vida de cada um de nós. Por isso, é necessário que nós prossigamos com passos firmes rumo ao alvo proposto pelo Senhor a cada um de nós. O que está diante de você, quero dizer, o que está diante de você é melhor do que tudo que você já viveu, em nome de Jesus. O melhor ainda está por vir, é uma frase que nós repetimos seguidamente, é uma posição de fé, de que aquilo que está diante de nós é tremendo, é grandioso, porque Deus é um Deus que quer pegar os seus filhos e levá-los a experiências novas, levá-los a subirem de degrau em degrau, levá-los a novos níveis na sua vida espiritual, nas suas experiências com Deus, para que eles cresçam, amadureçam e o nome do Senhor cada vez mais seja engrandecido, seja exaltado. Por isso, a gente precisa avaliar isso. Dwight Moody foi um pregador conhecido. Ele escreveu uma frase que diz assim: estou avançando na direção de uma luz, e quanto mais me aproximo, mais ela brilha. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Nós olharmos para uma luz que está diante de nós, e quanto mais nós avançarmos, mais essa luz vai brilhar, porque cada vez mais o Senhor vai abrir diante de nós o entendimento, vai nos mostrar com maior clareza tudo aquilo que Deus tem reservado para nós como seus filhos ou como as suas filhas. Então, nós não podemos jamais permitir que experiências do passado determinem o nosso futuro. Nós precisamos nos fixar nas palavras de Deus. Eu queria ler 2 textos das Escrituras. Um deles está em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, onde tem uma palavra muito importante. Deus está falando, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que palavra tremenda! Deus diz: olhe para frente. Deus, o Senhor tem coisas grandes, gloriosas, maravilhosas diante dos seus filhos. Um outro texto é o texto que está em Isaías, no capítulo 55. Também um texto precioso, onde a palavra de Deus diz, primeiramente no versículo 6, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. No versículo 8 diz, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Essa palavra, ela nos desafia a olharmos para frente, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos ver com os nossos olhos. Deus, Ele nos desafia a andarmos por fé, fixados nele, na sua palavra, sabendo que Ele nos conduzirá na trajetória
para que nós experimentemos sempre coisas novas. A gente poderia talvez agregar o texto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz que em todas as coisas nós somos vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que nos amou. Se você olhar para frente e avançar, você vai ir de vitória em vitória, porque esta é a promessa do Senhor. Diz: eu vou estar com você, eu vou pegar você pela mão, eu vou conduzir a sua vida, eu tenho propósitos, eu tenho planos, eu tenho projetos, e Deus com certeza vai nos conduzir para que tudo isso venha a se tornar uma experiência real e verdadeira na vida de cada um de nós. Mesmo se você estiver vivendo num tempo de crise, às vezes nós enfrentamos tempos de crise, mas o desafio é: fixe seu olhar no futuro, porque isso trará ânimo para você no meio da tormenta. Talvez o exemplo que a gente pode trazer para essa colocação é o próprio Jesus. Você imagina Jesus no Getsêmani. Ali ele estava no meio de uma tormenta, numa luta angustiante para se sujeitar ao Pai. Tanto é que ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz: mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Ele estava realmente já vislumbrando a sua prisão, todo o seu sofrimento, toda a dor pela qual ele passaria, a própria crucificação. Mas o que realmente deu coragem, ânimo para Jesus, foi ele fixar os seus olhos no gozo que lhe estava sendo oferecido. O autor da carta aos Hebreus nos fala exatamente a respeito disso. O que foi que motivou Jesus no meio daquela crise, no meio daquela situação extremamente angustiante e difícil. Ele não olhou para o imediato, ele levantou os olhos e olhou para aquilo que lhe estava aguardando, o gozo que estava reservado para ele. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 2 e 3, ele fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Entendeu? Aqui diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus olhou acima do sofrimento, olhou além do sofrimento. Por isso ele suportou a cruz, enfrentou todas aquelas circunstâncias, porque ele sabia que ele ia ressuscitar, que ele ia subir aos céus como grande vencedor, que ele seria Senhor dos céus e da terra. Assim, Deus tem promessas para nós. É verdade, às vezes nós andamos pelo vale da sombra da morte, como diz Davi no Salmo 23. Mas se nós olharmos um pouco além, nós vamos ver as promessas que o Senhor liberou. Podemos avaliar tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida e que com certeza Ele vai fazer mais uma vez, porque o Senhor é fiel e é plenamente confiável. Então, queridos, aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo, ele fala de algo muito importante no nosso contexto diário. Ele diz: ei, não fiquem presos no passado, esqueçam as coisas que já passaram. Meu irmão, minha irmã, não se deixe de forma alguma prender por coisas do passado. Confie que o Senhor tem coisas novas e maiores para você ali na frente. Repito, nós estamos, de fato, começando o ano agora, após o carnaval. Imagine quantas coisas Deus tem para você. O que Deus quer fazer na sua vida. Como Deus quer usar você nesse tempo desafiador. Por isso, esqueça o que você já passou. Talvez você teve momentos difíceis na sua vida.
esqueça e olhe para frente, avance para aquilo que está diante de você. Olhe para o Senhor. O mesmo autor da carta aos Hebreus diz, nos desafia a nós olharmos para Jesus, fixarmos os olhos nele, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para ele, não há barreira que vai nos impedir, não há problema que vai nos paralisar, não há nada que vai nos tirar do propósito do Senhor, porque nós teremos plena convicção de que esse Deus, a quem nós entregamos a vida, ele há de honrar cada promessa na nossa direção. Por isso, meu irmão, esqueça-se das coisas que ficam para trás. Avance para aquilo que Deus tem. E eu quero dizer, você terá experiências lindas e maravilhosas no ano de 2024. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus, não sei quem está assistindo a esse momento, mas Tu sabes, Pai, também não sei o que se passa no coração e na vida das pessoas. Senhor, Tu sabes, a minha oração é, estende a Tua mão para os Teus filhos, Pai, que, ó Deus, ninguém fique preso em experiências negativas do passado, Pai, que o passado das pessoas não determine o seu futuro, Pai, lhes roubando aquilo que o Senhor tem para elas, sim, Senhor, tirando-as do propósito que o Senhor tem para as suas vidas, Pai, que elas possam fazer aquilo que o apóstolo Paulo recomenda, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Pai, que o Teu povo esqueça o que ficou para trás, Senhor, e avance para aquilo que está na sua frente, sabendo que o Senhor tem um caminho de alegria, o Senhor tem um caminho de vitória, o Senhor tem um caminho de experiências novas, o Senhor tem um caminho em que o Senhor quer e certamente irá surpreender sempre de novo a cada um na sua caminhada. Por isso, Deus, eu quero liberar Tua graça e bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, fim de semana, vamos ter o Grupo Jovem Livres na sexta-feira. Sexta-feira, a reunião dos livres, às 20 horas, você é convidado. Domingo, nossos 2 cultos, às 9 horas e às 19 horas. E ainda você vai receber se nós vamos ter um culto na segunda-feira ou não. Fique atento, nós vamos mandar pelas redes sociais o aviso se esse culto vai acontecer ou não. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a esse tempo e que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.